Tu és justo, Tu és bom, Tu és soberano, Tu és o Rei e és o nosso Pai. Obrigada, Senhor, porque nós temos o privilégio de Te poder conhecer e conhecer cada vez mais. Por isso nos aproximamos da Tua Palavra com expectativa de termos mais revelação de Ti, de Te conhecermos mais, de Te conhecermos melhor, Senhor. E ao mesmo tempo que Te conhecemos, sermos transformados para sermos à Tua imagem, conforme Tu planeaste desde o início. E eu Te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo forme em nós Cristo, para que possamos viver aqui como Cristo viveu, como filhos de Deus, mostrando o Teu amor, mostrando a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ora bem, vamos então, hoje vamos pegar no capítulo 3 da carta de João. Vamos sensivelmente agora entrar no meio da carta e João começa esta parte da sua carta de uma maneira muito enfática, muito assim, quase que posso sentir o apóstolo João dar um hello. E então ele começa assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Vamos ficar só por aqui, neste início de capítulo, estes 3 primeiros versículos. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. E não sei se na vossa Bíblia, isto depois depende das traduções, deixa eu ver o que é que diz aí na tua. Nos tem concedido. Sim. Tenho aqui uma que é a Nova Almeida atualizada. Diz assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de facto somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. E tenho aqui outra que é a nova tradução na linguagem de hoje. Deixa eu ver aqui. Diz assim: vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos, de facto, seus filhos. Este primeiro versículo é uma chamada de atenção. Por exemplo, na linguagem, nova tradução da linguagem de hoje, tem aqui uma frase que é feita com um ponto de exclamação: vejam como é grande o amor do Pai por nós. E tem um ponto de exclamação. O seu amor é tão grande que somos chamados filhos de Deus. E somos, de facto, filhos de Deus. E este é um dos temas que João, como vimos já desde o início, vem falar acerca do que é ser um filho de Deus. E o que é ser um filho de Deus? Um filho de Deus mostra que é filho de Deus como? Quando ele, como vimos logo desde o início, em João, no capítulo 3, diz: se guardarmos os seus mandamentos, no versículo 6 diz
que aquele que diz que está nele deve também andar como ele andou, mas também depois fala de quê? Fala de amar os irmãos. Aquele que é filho de Deus ama os seus irmãos e professa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus é um Messias, como diz depois a partir do versículo 18 até ao 29, como lemos a semana passada. E João aproxima-se da parte, quando fala da filiação de nós como filhos, tem uma maneira mais de falar acerca deste tema, mais relacional. Por exemplo, Paulo, quando ele fala acerca da filiação, da nossa filiação como filhos de Deus, ele fala mais no aspecto judicial, na parte da adoção como filhos, uma parte de justiça, mais de lei, mais, digamos assim, menos emocional, não é? E João é mais emocional quando ele fala da nossa filiação. E então ele dá aqui este alerta: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. E eu penso que em quase todas, na tua também, na minha Almeida Fiel, na Almeida Corrigida, em todas as outras traduções, este vede está todo em letras maiúsculas. Quando se escreve tudo em letras maiúsculas, em português, não é? Nós estamos literalmente a gritar. É chamar a atenção, não é? É para chamar a atenção. Por isso é que temos de ter cuidado quando escrevemos e-mails e cartas, etc. Se queremos mesmo escrever tudo em maiúsculas, porque significa que estamos a gritar. Podemos dar uns bons gritos, mas também pode ser uns maus gritos. Mas isso, pronto, isso é para outras histórias. Aqui, João está a gritar uma coisa boa e ele está a alertar aqueles irmãos para quem ele estava a escrever e está-nos a alertar hoje, a nós também. Presta atenção. Vede o grande amor que o Pai nos tem. Ele nos tem tanto amor que ele nos tornou seus filhos. Nós hoje somos, de facto, seus filhos. E isto é importante nós termos a certeza. E foi um bocadinho também, a semana passada falámos um bocadinho sobre esta questão de ter a certeza de que é filho de Deus. Porquê? Porque nos é dado a unção. E o que é a unção? É a presença do Espírito Santo em nós. Amém. Essa presença do Espírito Santo, e vamos ver agora, para nós é final do capítulo 3, não é? Que ele fala exatamente a mesma coisa, que no final do versículo 24 diz: e nisto conhecemos que ele está em nós pelo Espírito, com letra maiúscula, referindo-se ao Espírito Santo que nos tem dado. Portanto, e vou fazer aqui um parênteses em relação à questão da doutrina da Trindade, que apesar de não haver a palavra Trindade na Bíblia, a Bíblia, desde o Velho ao Novo Testamento, é clara na apresentação de Deus em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E vemos aqui nas cartas de João, por exemplo, no versículo 22 do capítulo 2, que diz, no final diz assim, vou ler: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. E depois, aqui, por exemplo, no versículo 24, como já vos li no fim, que Ele está em nós pelo Espírito, referindo-se ao seu Espírito Santo que nos tem dado. Mas pronto, fechando aqui o parênteses, vamos voltar a esta questão da filiação. Este é o grande amor que nos tem concedido o Pai, é que nós sejamos chamados filhos de Deus e somos de facto seus filhos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Esta situação, o mundo não nos conhece, então o quê? Somos tipo aliens para o mundo? Não como nós somos cidadãos, não é? Nascemos e temos o nosso cartão de cidadão e temos os nossos documentos, etc. Não nesse aspecto, mas não nos conhece, não nos reconhece no sentido que nós somos estranhos, porque quando nós agimos de acordo com a palavra,
nós somos estranhos para as pessoas não entendem aquilo que nós fazemos quando agimos de acordo com Cristo, quando as nossas ações são completamente diferentes daquilo que o mundo espera, do género, o mundo espera, ama os que te amam e odeia aqueles que te odeiam, faz bem àqueles que te fazem bem, faz mal aos que te fazem mal, paga com a mesma moeda. Até há um ditado que se usa, que é: a vingança é um prato que se serve frio, ou seja, não esperas pela demora, cá se fazem, cá se pagam. Este é o modo natural do mundo agir, mas quando nós, filhos de Deus, agimos, quando pagamos o mal com o bem, o mundo não nos conhece, ele não nos reconhece e ele fica baralhado e diz: esta gente é estúpida, esta gente é burra, esta gente é sonsinha, ou são beatos, ou beatas, são ratos de igreja, são não sei o quê da sacristia. Enfim, esses nomes todos que querem usar para nos humilhar e para nos rebaixar, na verdade, eu quero alertar a todos e dizer, quando usarem esse tipo de linguagem e vocabulário supostamente contra nós, alegrem-se, vamos nos alegrar, porque realmente o mundo não nos conhece, porque também não conhece a Deus, então eles não reconhecem Deus, nem reconhecem os seus filhos, porque realmente são do mundo e amam o mundo. Então, alegremos-nos quando alguém, por causa de Cristo, utiliza vocabulário menos próprio para nós ou nos quer rebaixar. As pessoas às vezes são hostis e elas nem sabem porque é que estão a ser hostis, porque não reconhecem-nos, elas não reconhecem o modo como nós agimos, o modo como nós falamos. Não reconhecem a luz porque são trevas. Exatamente, portanto a luz é tão forte que eles não aguentam a nossa maneira de agirmos como filhos. Por isso é que ele diz, quando ele fala de filiação, se nós somos filhos de Deus, logo o mundo não vai conhecer um filho de Deus, não vai fazer hostilidade, vai fazer frente. Vai estranhar. Então, versículo 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Bem, é óbvio, acho que é óbvio a todos nós que, apesar de sermos filhos de Deus, e João está a dizer, amados, vejam, ele está a dizer, em primeiro lugar, vede quão grande amor o Pai nos concedeu. O Pai nos tem tanto amor que nos fez seus filhos. E agora ele diz, amados, nós não somos uns filhos quaisquer. Nós vimos, por exemplo, em Hebreus, quando estudámos Hebreus, que se nós não somos corrigidos, então não somos filhos, somos bastardos. E ao estudarmos, nós sabemos que Deus não tem filhos bastardos, ou seja, todo o filho está debaixo da correção de Deus e é corrigido por Deus. Mas isso é uma das coisas boas de quem é filho e é um privilégio de quem é pai. Porque, por exemplo, quem é que tem autoridade para corrigir os meus filhos? Não nesta altura que já são todos adultos, mas quando eles eram pequenos, quem é que tinha autoridade para corrigir os meus filhos? Os pais, eu e o meu marido como pais. Eu não admitia que algum estranho viesse, ou mesmo alguém da família, não tem que corrigir, não tem que açoitar, não tem que castigar, porque nós, os pais, é que disciplinamos os filhos, não são estranhos que disciplinam os nossos filhos, nem são os parentes que nós temos, mas são os pais que disciplinam os filhos. Deus não tem bastardos, Deus só tem filhos, por isso estamos todos debaixo da disciplina de Deus. E agora João diz assim,
amados, nós somos amados por Deus e agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Ou seja, é o agora e ainda não. No sentido que nós agora já somos filhos, mas ainda não somos tal e qual como Deus nos quer, e como um perfeito Filho de Deus, como Jesus Cristo. Ainda não estamos lá. Já somos filhos de Deus, mas ainda não chegamos a uma maturidade, como ele diz no versículo 3, uma pureza como ele é puro. Mas quando Jesus se manifestar, porque aguardamos a segunda vinda de Jesus, ainda hoje à hora do almoço estava a almoçar com os meus pais e com a minha filha Raquel e falávamos um pouco acerca de certas coisas e falávamos acerca de, porque há uns anos atrás pensava, 2020, e então isso era longe, entretanto isso não acontecia, ou aquilo que estávamos a falar, porque Jesus vinha antes, e esperávamos com aquela ansiedade, porque Jesus vai vir, vai se manifestar novamente, mas entretanto veio o ano 2000, veio o ano 2010, o ano 2020, Jesus ainda não veio, e depois dizia, depois a minha mãe também dizia, mas eu ainda espero. E eu dizia, eu também ainda espero. Eu estou a aguardar a segunda vinda de Jesus. E assim, quando Ele se manifestar, nós vamos ser transformados. Tudo o que é impuro se vai transformar. Como diz lá, era mesmo esse versículo aí. Pois, como nós falamos no domingo, não é? Em 1 Coríntios 13, Paulo dizia assim, porque em parte, versículo 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Portanto, nós não sabemos tudo, não há ninguém que saiba tudo sobre Deus. Nós vimos no domingo que só Jesus é a plenitude de Deus. Ele é a fonte de todo o conhecimento. Na verdade, ele não tem conhecimento, ele é o próprio conhecimento. E depois, versículo 10, ele diz assim, mas quando vier o que é perfeito, referindo-se a Cristo, então o que é em parte será aniquilado. Então é o que vai acontecer connosco também. Quando Jesus vier, no dia em que Ele vem com os seus anjos buscar a última geração dos cristãos que estiverem nesse tempo aqui na Terra, vai-se cumprir um fenómeno que é exatamente o que estamos aqui a ver. Aquilo que é em parte, aquilo que é imperfeito, vai se tornar perfeito, que é o que vai acontecer connosco também. Exato. Conforme João diz, agora temos que nos ir purificando, mas quando chegar o dia que Cristo nos vier buscar a todos, esse grande dia em que nós vamos receber um corpo novo, então tudo será novo, não só o corpo, mas seremos perfeitos diante de Deus, em Cristo Jesus. Então, em Coríntios 15, 42 também fala, assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Ok? Então, esta também é a nossa expectativa, é a nossa transformação, inclusiva do nosso corpo. E depois o versículo 3 diz, e qualquer que nele tem esta esperança... Então, o versículo 3 do capítulo 3 de 1 de João. Sim, 1 de João 3,3. Qualquer que nele tem esta esperança. Ou seja, nós temos a esperança de que Cristo vai voltar a manifestar-se. Cristo irá voltar. Então, se nós temos esta esperança e se nele temos esta esperança, qual deve ser a nossa ação aqui já nesta terra? Purifica-se a si mesmo como também ele é puro. Há um processo agora de santificação, não é para eu me tornar filho de Deus, não, é porque eu já sou filho de Deus,
e nele tenho a esperança de que ele voltará a manifestar-se e eu serei transformada à semelhança do que ele é, inclusive até o meu corpo, o que é mortal, se revestirá do que é imortal e esta fraqueza se converterá em glória. Então eu já aqui nesta terra, eu trabalho, eu purifico-me a mim mesmo, assim como, ou seja, qual é o meu termo de comparação aqui nesta terra? Jesus Cristo. Assim como Ele é puro. Ou seja, eu não vou analisar a vida de A, de B e de C para eu ser como irmão fulano tal, ou o apóstolo, ou o pastor, ou o que for, mas eu vou analisar, por assim dizer, a vida de Cristo, o caráter de Cristo, o caráter de Deus, e eu vou me comparar a Ele e vou trabalhar com toda a minha força, com todo o meu ânimo, mas consciente de que, o quê? Que nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Tudo o que foi... Portanto, eu não estou a falar de obras. Eu não estou a falar de obras para merecer a salvação, para eu merecer ser chamada filho de Deus. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer é porque nós já somos filhos de Deus, então eu proponho-me a trabalhar naquilo que eu preciso trabalhar para ser puro, para glorificar como a Deus. Ele é puro. É diferente. Não é a mesma coisa, portanto estamos a falar de coisas distintas e João está a falar disto que é distinto. Porquê? Sabemos que temos pecado, sabemos que temos coisas para trabalhar em nós, no nosso caráter, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de viver. Nós temos coisas que vão fora da palavra de Deus e nós temos que nos obrigar a alinhar com a palavra de Deus. É ok? isso. Querias dizer alguma coisa? Só dizer em relação à questão da vinda do Senhor. Estares a falar dos anos, os anos vão passando e parece que nunca mais vem, e hoje eu sei que muitas pessoas debatem muito este tema. Alguns até já perderam a esperança que isso possa acontecer. Mas há uma coisa que eu gostaria de deixar aqui claro a vocês, o seguinte: o Senhor vai vir e a maneira dele vir é em duas etapas. Aqueles que não virem com os seus próprios olhos esse dia glorioso do Senhor, da vinda do Senhor, você, se não estiver destinado, por assim dizer, a ver esse dia, uma coisa é certa: o Senhor vai vir buscá-lo, porque a morte é o dia que o Senhor nos vem buscar. E por isso é que nós temos de estar preparados para a vinda do Senhor, porque Ele vai vir buscar aqueles que são seus. E a morte é também o dia em que o Senhor nos vem buscar. E Jesus diz que esse dia ninguém sabe, é como o ladrão da noite. Nós não sabemos qual é o dia da nossa morte. Não há ninguém que sabe quando é que vai morrer. Você sabe quando é que vai morrer? Você não sabe. Porque esse dia, quando surgir, virá como o ladrão da noite. De um dia para o outro, de repente, a pessoa foi-se. E a grande questão é: estaremos nós preparados para esse dia? Estaremos nós vigilantes? Então temos de estar preparados sempre com este coração aceso, com esta esperança. Tanto para a vinda do dia realmente glorioso, esse tal dia em que Jesus vai vir com os seus santos anjos, como também para o dia da nossa morte. Estarmos preparados, e por isso, como filhos de Deus, devemos nos purificar para glorificar o nosso Pai Celestial. Então, seguinte: qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio.
Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. E vamos só fazer aqui uma paragem. E vou voltar aqui só ligeiramente ao versículo 3, só para dizer o seguinte: lembram-se que um dos motivos que levou João a escrever esta carta era a luta contra o gnosticismo que se estava a querer infiltrar nas igrejas. E uma das situações era a matéria nada é, nada presta, o espírito é que é bom, por isso esta matéria, digamos assim, em grosso modo, pode viver de qualquer maneira, porque o que importa é o espírito. E aqui João volta a focar a necessidade da santificação, da santidade, de viver em pureza, não só de espírito, mas também de corpo. Ok? Agora, a partir do versículo 4, não é que João faça aqui uma separação, mas ele anda aqui em 3 temas principais, que é os 3 temas, desde que eu pus aqui uma cábula, os 3 temas principais, exatamente, que é a justiça, o amor e a verdade. E ele salta aqui entre estes 3 temas, justiça, amor e verdade, anda aqui a rolar nestes 3 temas durante a carta toda. Então ele começa a dizer: qualquer que pratica o pecado. E o que é praticar o pecado? Qual é o sentido que ele dá em praticar o pecado? Eu, por acaso, aqui nesta Bíblia que é na A, ele diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados. Ele diz aqui: e vocês sabem, e na minha diz, e bem sabeis, não é? Portanto, que Jesus se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Em Jesus não há pecado. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, os pecados. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Lá está a questão dos gnósticos. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, Jesus, é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama seu irmão. Já me adiantei aqui no versículo 10 nesta Bíblia, mas vamos voltar aqui atrás. O que é que João está a querer dizer? Está a querer dizer que a partir do momento em que nós somos filhos de Deus, nós já não pecamos mais, e portanto, qualquer que peque é do diabo, então não é filho de Deus. Não, porque automaticamente estávamos todos excluídos, porque não há ninguém que seja perfeito, que não peque. Mas o que é que João está a querer dizer? Esta prática do pecado. O que é uma prática? Eu tenho uma prática. Qual é uma prática que nós temos? Por exemplo, nós temos a prática de tomar banho todos os dias. Nós temos a prática de lavar os dentes todos os dias. Nós temos uma prática de comer todos os dias, várias vezes ao dia. Isto é uma prática que nós temos. E há várias outras práticas que temos, desde as mais pequenas e insignificantes até às mais significantes. Todos nós temos práticas. E o que é uma prática? É aquilo que nós fazemos num modo diário, de um modo quase constante.
Então é esta prática que João está aqui a falar. Qualquer que pratica o pecado não é aquele que comete pecado, mas aquele que vive na prática constante do pecado. Às vezes há pessoas que dizem assim, eu vivo sempre a pecar, eu peco a toda a hora. Caramba, desculpem a expressão, a toda a hora, bem, a toda a hora não, pelo menos quando está a dormir não está a pecar. Pois, essas horas não. Nessas horas estamos livres de pecar. Quer dizer, nós não estamos a pecar a toda a hora. É todo minuto, não é? Não é uma prática constante. Há dias que podemos pecar mais e outros dias que podemos pecar menos. Mas pecamos eventualmente, diariamente. Mas o que é que João está aqui a falar? Aquele que vive na prática constante do pecado e que não sai dessa vida, não sai dessa rotina, não muda a sua rotina. Quando há uma pessoa que não muda a sua rotina pecaminosa, digamos assim, o que é que João nos está a alertar? Atenção! Porque essa pessoa, o mais provável é que não viu Deus, não conheceu Deus, não é filho de Deus. Porque vive na prática do pecado. Vive praticando o pecado. E depois diz assim, então, mas está aqui a dizer que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E, portanto, ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Em Jesus não há pecado. Então, porquê é que nós ainda pecamos? Porque é a tal situação do já e ainda não. Nós já fomos feitos filhos de Deus. Jesus nos salvou da morte eterna, da condenação eterna. Então ainda não somos perfeitos. Mas agora há um processo, mas ainda não está manifesto aquilo que somos. Quando Ele se manifestar, então seremos semelhantes a Ele. Mas porque temos esta esperança de virmos a ser transformados semelhantes a Jesus, já nesta terra eu trabalho a purificação, a santificação, o nome que quisermos chamar, o fugir da rotina do pecado, do deixar de viver a praticar o pecado. E amá-lo também. Porque a prática do pecado é o amor. A pessoa gosta daquilo, Jesus fala isso quando ele fala, muitos me dirão naquele dia, Senhor, não andei eu a fazer isto, não andei a profetizar. E ele diz, aparta-te de mim, vós que praticais, amais a iniquidade. Vocês amavam a iniquidade. E eu quero... acabaste? Sim. Ok. E eu quero chamar a atenção aqui para o versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado ou não vive na prática do pecado. Porque a sua semente, ou como diz aqui a Bíblia NAA, a versão Nova Almeida atualizada, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado porque nele permanece a semente divina. Nós temos como filhos a semente divina. E esta palavra semente é uma palavra que se escreve S-P-E-R-M-A e que se lê sperma. É isso mesmo que vocês estão a pensar. Ou seja, quando nós somos filhos de Deus, em nós está a semente divina. A semente de Deus está em nós. Somos de novo gerados, é o que a palavra de Deus diz. E o que é que tem, o que é que contém, na nossa linguagem portuguesa, o esperma? O que é que contém? Contém um código genético, do qual, digamos assim, ninguém pode fugir. Está lá. E aquilo que João está a dizer é que, da mesma forma como biologicamente os filhos trazem a marca do código genético impresso no esperma, assim nós, gerados de Deus, nós que fomos
e somos gerados de Deus, temos o código genético para sermos como Ele é. Esta é uma maravilha de uma notícia. Por isso é que João começa logo a dizer: vede, com grande amor, nos concedeu o Pai de sermos filhos. Ou seja, porque que pode parecer para nós mais fácil, eu sei que não é fácil, mas mais fácil praticar a palavra de Deus, obedecer aos mandamentos, buscar a justiça, amar e perdoar. Poderá ser mais fácil para nós ver a verdade ou ver o erro. Porquê? Porque em nós agora está uma semente que tem um código genético para nos transformar a ser como Ele é. Amém. E o que é um código genético? A pessoa que tem o código genético, que esforço é que ela faz para que esse código genético atue dentro dela? Nada. Vai-se desenvolver alimentando com um bom alimento, com um ambiente bom, com um alimento saudável. Aquele código genético vai crescer e vai se tornar uma pessoa, a pessoa que é. Assim se nós nos alimentarmos bem, e obviamente que agora não estou a falar de cozida à portuguesa ou de bitoque, estou a falar de um alimento espiritual. Se nós nos alimentarmos bem, num ambiente bom, no ambiente da família de Deus, no ambiente da verdade de Deus, nós vamos fazer crescer esse código genético que Deus colocou em nós, a sua semente divina em nós. E por isso, a sua semente divina permanece em nós e por isso não vivemos na prática do pecado, porque nascemos de Deus. Porque agora o nosso código genético é outro. Quando nascemos, o nosso código genético era um. Agora que somos filhos de Deus, o nosso código genético é outro. E no versículo 10 diz claramente, eu vou voltar aqui a esta tradução, diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Agora, vamos ver a diferença. Novamente, estas comparações que João faz, é bom nós sempre anotarmos, ou num caderno, ou na nossa Bíblia, ver estes opostos. O que é mostrado? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Filhos do diabo. E o mesmo vale para aquele que não ama a seu irmão. Filhos do diabo. Se alguém está dentro da igreja e que diz que é crente, que diz que é filho de Deus, mas onde não se vê o amor ao irmão, estamos claramente a ver uma pessoa que não é filho de Deus. Agora, esta lição obviamente não serve para nós agora andarmos aqui de lupa a ver quem é e quem não é. Esta não é uma lição para nós andarmos a analisar os outros. É uma lição para nós nos analisarmos a nós mesmos. Será que sou mesmo a filha de Deus? Eu amo a prática da justiça? Eu pratico a justiça? Não é amar a prática da justiça de um modo utópico e literário. Ou gosto muito que os outros pratiquem a justiça. É se eu própria sou praticante da justiça. E se eu própria amo os meus irmãos. E se eu própria amo os meus irmãos. Se eu pratico a justiça e amo a justiça e quero praticar a justiça, é muito bom. É, digamos, parte de ser filho de Deus, mas se eu não amar o meu irmão, a obra não está completa em mim. Há qualquer coisa que está ali a falhar.
Então se calhar ainda não houve realmente fé em Jesus para nascer de novo. Porque se eu não amo o meu irmão, então eu não sou filha de Deus. É o que João está a dizer. E depois, versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Esta é a mensagem desde o início. E vocês sabem que nós já vimos até mesmo a lei em Levítico que Deus manda amar o próximo como a nós mesmos. E Jesus, está escrito na carta de João, do Evangelho, de acordo com o apóstolo João, em João 13:34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Este é o mandamento que temos desde o início, que nos amemos uns aos outros. Agora, ele estabelece aqui e mostra, ele volta ao início, vai a Gênesis e mostra aquilo que não é? Não como Caim, que era do maligno, ou seja, o amor de Caim era inexistente e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Ou seja, Caim não matou Abel numa busca pela verdade. Não matou Abel porque Abel tinha tido um comportamento mau. Não matou Abel sem querer. Porque se nós até se formos ler, eu acho que, sim, em Números, estava a ler Números e diz lá, as cidades de refúgio, havia cidades de refúgio para os homicidas, pessoas que tinham assassinado outras com o propósito de assassinar mesmo, mas depois havia aquelas pessoas que sem querer, e a Bíblia fala mesmo, sem querer, mataram pessoas. Aconteceu. Porque infelizmente há essas coisas, acontecem essas coisas. E então iam para a cidade refúgio, iam ser protegidos de quem queria vingar aquela morte da outra pessoa, iam ser julgados, a cidade ia julgar aquela pessoa, e mesmo sendo absolvida e mesmo sendo vista como um acidente, que não foi por querer, aquela pessoa tinha que ficar a viver na cidade de refúgio até o sumo sacerdote morrer. O sumo sacerdote que estava vivo durante aquele tempo, aquele acontecimento, teria que morrer. Quando o sumo sacerdote morresse, então essa pessoa que tinha cometido o homicídio involuntário poderia sair em segurança da cidade de refúgio sem ter medo de que houvesse vingança pela morte daquela pessoa. Mas se ele saísse antes do sumo sacerdote morrer, por exemplo, o familiar, seja marido, seja irmão, seja quem fosse, poderia vingar a morte daquela pessoa, mesmo ele tendo sido absolvido e dado como inocente, ou melhor, homicídio involuntário, e podia matar aquela pessoa. E isto fez-me lembrar de que nós somos libertos do nosso pecado, não porque não temos pecado, mas porque o nosso sumo sacerdote morreu no nosso lugar, morreu por nós. E a partir da sua morte, nós podemos sair da cidade de refúgio, porque Ele é o nosso próprio refúgio, porque Ele nos libertou da condenação, porque Ele nos livrou da condenação. Então, Caim não matou o seu irmão por uma questão de justiça. Ele matou porque as suas obras eram más. Ele não procurou justiça e porque não amava o seu irmão. E porquê? Porque, precisamente, lá está, o mundo não conhece, ele não reconheceu Abel, porque não conhecia realmente a Deus e por isso ele matou Abel. E
João mostra aqui como é que alguém pode matar hoje em dia. Nós aqui não andamos a matar ninguém, mas às vezes uma forma de matar outra pessoa é, por exemplo, falar mal dela. Falar mal dela é matar a reputação de alguém, matar o caráter de alguém, matar a hipótese dessa pessoa, por exemplo, se poder justificar ou coisa do género. Nós podemos matar outra pessoa sem ter de usar uma arma, basta com as nossas palavras. E nós também já vimos isso em Tiago, não é? Que com a nossa língua podemos incendiar um grande bosque. Queres ler? Ias ler? Não. Ias ler? Não. Pensava que ias ler Gênesis. Portanto, Só estava a ver que depois, mais tarde, alguém da família, da linhagem de Caim, Lameque, matou um homem só porque o homem o pisou. É uma causa justíssima. É uma causa justíssima. Alguém está, a pessoa que é má, ruim no seu coração, ama a prática da maldade. Exatamente. Então, seguindo, que é para terminarmos. Sim, estamos a acabar o tempo. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Queres saber se alguém está em Deus, se é filho de Deus? Ora, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia a seu irmão é um homicida. O que é que diz a tua? Aqui diz aborrece. Mas este aborrece, lá está. Às vezes eu volto a dizer que aquela pessoa aborreceu-me, aquela pessoa passou por mim e não me falou. Não é este tipo de situação. Isto é mesquinhez e, desculpem a expressão, parvoices. Mas a palavra que aqui está traduzida como aborrece, na minha eu tenho: qualquer que odeia a seu irmão é homicida. Porquê? Porque se calhar só não faz aquilo que Caim fez literalmente a Abel. Mas o ódio que ele teve a Abel era tanto que, na verdade, Caim não odiou apenas Abel, ele odiou a Deus. E o seu ódio a Deus foi manifesto no ódio ao seu semelhante. Assim, se nós dissermos que amamos a Deus, temos de amar o nosso semelhante. Não é? Quem não ama o seu semelhante também odeia a Deus. Estão a ver? Caim odiou o seu irmão, que era fruto do quê? Do ódio a Deus. Ele odiou a Deus. Por isso ele deu uma oferta qualquer. Mas Abel deu dos primogênitos. Ele teve o cuidado de escolher o melhor para Deus. Caim apenas cumpriu um ritual. O desprezo a Deus manifestou-se no desprezo pelo seu semelhante e pelo seu irmão de sangue. Por isso é que a Bíblia diz que aquele que ama a Deus, e é isso que vamos ver a partir de agora aqui com João, e já vimos antes também, aquele que ama a Deus, ama os seus irmãos. Porque o amor que nós temos a Deus é manifesto no amor que temos pelo nosso próximo. Então ele diz assim, versículo 16: conhecemos o amor nisto. É tão simples. Às vezes a Bíblia é tão clara que nós temos de arranjar maneira de complicar, que é para não dizer aquilo que lá está escrito. Mas olhem só que coisa tão simples e tão fácil de entender que é. Conhecemos o amor nisto. Como é que eu vou identificar se alguém ama o irmão? Se alguém que se diz filho de Deus é mesmo filho de Deus, que ama a Deus, que ama o irmão? Então, olha, como é que nós vamos conhecer? Como é que é? Que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Jesus já mostrou o amor. Ele deu a vida por nós. Agora nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo
e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas. Como? Como? É uma pergunta. Eu quase que posso imaginar João a dizer: como, meu Deus? A jogar as mãos à cabeça e perguntar: mas como é que alguém que encerra as suas entranhas a uma pessoa necessitada pode dizer que está nele o amor de Deus? Eu imagino João dizer: mas como é que é possível? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Mas em obra e em verdade. Ou seja, isto não é só parlápia de boca. Vamos lá pôr a mão na massa e fazer alguma coisa uns pelos outros. Porquê? Porque se tu vês o teu irmão necessitado e não te comoves para ajudá-lo, tu tens a possibilidade de ajudar e não ajudas? E necessitado não é só de bens materiais, pode ser de N de coisas, e tu não ajudas, cerras as tuas entranhas, ou seja, o âmago do teu ser. É como, em vez de um coração de carne, está um coração de pedra, aí nesse sítio onde supostamente devia ter um coração. Então, como é que está o amor de Deus aí dentro? Não está. Ninguém pode dizer: ai, eu sou filho de Deus, ai, o amor de Deus enche o meu coração e depois eu sou um diabo para o meu irmão, ou sou um diabo para o meu marido, ou sou um diabo para os meus filhos, ou sou um diabo para os meus colegas, sou um diabo para o meu patrão, ou para os meus empregados. É o que João está a dizer. Como? Como é que... Como? Mas obviamente, agora versículo... Temos que terminar. Então terminamos depois. Estes últimos versículos, do 19 a 24, poderá gerar alguma confusão, o discurso assim: não estou a perceber bem isto. E eu gostava de só explicar um bocadinho, não sei se... Para a semana. Pronto, tenho que parar. Porque isto é assim, é tão simples, é tão óbvio e que até dói. Dói em nós, em mim. Falo por mim, pronto. Porque é assim, por quem é que pratica isto perfeitamente? Haverá alguma altura em que nós não fomos bons irmãos e por consequência não fomos bons filhos de Deus quando não tratamos bem os nossos irmãos, quando não amamos os nossos irmãos, quando não demos a vida pelos nossos irmãos? Certamente que ninguém pode dizer que sempre agiu perfeitamente bem, em amor e sempre amou. Nós podemos analisar as nossas intenções e dizer que sempre tivemos boas intenções e mesmo assim eu ouso dizer que estamos a mentir, porque nem sempre tivemos boas intenções. Até mesmo, às vezes, fazemos o bem até com má intenção, mas isso são outros 500. Isto para dizer o quê? Nós falhamos nisto, como em muitas outras coisas, mas isso então significa que então estamos perdidos, que não há solução e que não há salvação para nós? Claro que não. Todos nós falhamos nisto. Ninguém amou até ao dia de hoje, e mesmo a partir de hoje, ao dia da manhã, ninguém vai amar perfeitamente o seu irmão. Não vai. Mas o que é que nós podemos fazer? Nós podemos trabalhar em santificar-nos e amarmos mais ainda os nossos irmãos. Porque esse é o selo, é um dos selos de marca de filho de Deus.
é que nós nos amamos uns aos outros. É o selo da genética, do código genético. Exatamente. E pronto, então. Glória a Deus. Bem, temos de terminar. A conversa é boa, mas já passou a hora. Quero mais uma vez lembrar aos irmãos que domingo, os irmãos não se esqueçam, têm que continuar a marcar e a reservar os lugares para ir à igreja, está bem? Então façam as vossas reservas e domingo estamos juntos para continuarmos com a série Jesus é o caminho. Glória a Deus. Vamos então finalizar com uma oração. Pai, no nome de Jesus te quero agradecer por a tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. E eu te peço no nome de Jesus, que a palavra que temos ouvido, que ela penetre no nosso interior e que faça bem a divisão, Senhor, para nós percebermos o que é o correto, o que é que não é correto, para que nós, acima de tudo, sigamos o ensino de Jesus Cristo, que é o pão de cada dia que nós precisamos de alimentar. Senhor, nós hoje nos lembramos desta verdade. Há um código genético dentro de cada um de nós, que nós fomos feitos filhos, e Tu nos recebes como filhos, e dentro de nós há esse código que nos dá já essa força, esse potencial para nós sermos luz também, irradiarmos essa luz que está nesse código que Tu nos deixaste. Por isso, Senhor, nós te pedimos que assim seja, que sejamos filhos que glorifiquem o Teu nome aqui nesta terra, em o nome de Jesus Cristo oramos. Amém e amém. Deus abençoe a todos, meus amados irmãos, portem-se bem.